Ok, então nós acabamos de ver como é que funciona aí a aplicação do lado do cliente. Vamos abrir então esse servidor aqui, tá? Clicar aqui em Open, servidor REST-DB, Project 1. Aí está. Bom, deixa eu clicar aqui nas units, assim como eu fiz com a aplicação do lado do cliente. Eu tenho um controller cliente aqui. Na verdade, esse controller cliente nem existe mais, tá? Não estou usando esse cara aí. Project, remove, controller cliente. Pronto. Do lado do servidor, eu vou ter apenas um controller padrão. Um controller padrão que, a princípio, vai servir para todo mundo. Ok? Eu tenho o VO cliente, tenho o VO fornecedor e tenho o VO padrão. Aqueles mesmos VOs do lado de lá eu tenho do lado de cá. Tá? VO padrão, os mesmos métodos, não precisa explicar de novo. VO fornecedor, mesma coisa. VO cliente, mesma coisa que foi definido lá. Tem até um método inicializa aqui, um método construtor. Eu estava fazendo uns testes com ele, mas ninguém vai ter esse método construtor aqui não. Tá? A princípio não. Muito bem. O que eu tenho mais aqui? Eu tenho uma Unity 1. Essa Unity ela é criada quando nós criamos um servidor DetSnap de forma visual, como está aqui. No caso, quando nós criarmos realmente o nosso servidor, ele vai ser um servidor para funcionar como um serviço do Windows, tá? Não vai aparecer um form assim para o usuário, não. Tem o server container Unity 1. Esse cara aqui ele é criado automaticamente quando eu crio o meu servidor. Esses componentes eles foram explicados lá no vídeo da visão geral da aplicação feita em Delphi, tá? Então eu tenho aí um DDS Server, o Server Class, o transporte, o HTTP Service e a conexão com o banco de dados que é feita aqui. Ok, mas o que mais vai me interessar aqui neste momento é o controller padrão. Vamos nos concentrar nesse aqui. Eu vou aproveitar para abrir aqui o controller fornecedor aqui no Notepad++, tá? Então veja, meu controller padrão ele tem um cliente e tem um fornecedor. No caso do controller fornecedor, o método fornecedor se refere a esse método aqui. E ele é instanciado quando eu utilizo o get. Ok? Então a minha consulta utiliza o método get, que lá do lado do servidor instancia ou usa esse método aqui, método fornecedor. Veja que eu estou esperando aqui o campo, os dados da consulta e retorno um JSON Array. Retornando esse JSON Array, ele vem aqui no DataStream. Né? Esse DataStream eu faço um passe aqui para o JObjeto, depois eu passo para um par, jogo em itens, esses itens eu faço um laço para varrer, jogo cada item dentro de um JItem, converto para um fornecedor, adiciono no meu cliente dataset. Ok? Do lado do servidor, o que está fazendo o método fornecedor? O método fornecedor está recebendo o campo e os dados para consulta, né? Então veja, a minha consulta, o que é consulta? Consulta é uma variável que eu crio aqui em cima. Consulta do tipo string. Eu tenho uma query do tipo tsqlQuery, tenho um VO cliente do tipo TVO cliente, tenho um VO fornecedor do tipo TVO fornecedor, tá? Voltando aqui, como é que eu vou fazer a minha consulta? Select all from fornecedor, query, campo, que foi o cara que eu recebi aqui, like, veja que eu estou passando um coringa no início e no fim, então se o cara colocar lá O, vai vir tudo que tem O no início e no fim, dados consulta. Né? Então, select all from fornecedor, query, nome, like, KE, que é o que está vindo aqui, ou Kelly, Albert, né? Os dados que o cara passou para consulta, tá?
Bom, aqui eu instancio a minha query. Aqui eu aponto a minha query para o SQL Connection 1. Esse aqui, que já está apontando para o meu banco de dados teste Delphi, ok? Aqui eu seto o texto como a consulta. E aqui eu abro a minha consulta. Tá? O resultado é um JSONArray.create. Enquanto eu não chegar no final da minha query, eu crio um VO fornecedor, instancio, no caso aqui, o VO fornecedor, né, que é do tipo TVO fornecedor, seto os parâmetros dele, os atributos, código, nome e endereço, ok, dos dados que estão vindo na query, né, e aqui eu adiciono um elemento no meu result. E qual é o elemento que eu vou adicionar? É um object to JSON. Né? Eu vou converter de fornecedor, objeto Delphi, para fornecedor, objeto JSON. Ok? Libero o fornecedor e faço tudo de novo. Então faço esse laço aqui várias vezes, tá? Até eu ter todos os objetos dentro de uma array JSON. Ok? E é esse array JSON que será retornado aqui. Esse array JSON vem para o lado do cliente, dentro desse DataStream, e já acontece tudo aquilo que a gente mencionou no vídeo anterior. Voltando aqui. Finalmente, se acontecer alguma exceção, eu retorno nada. E finalmente eu libero a query, né, fecho a query e libero ela da memória. Tá? Muito bem. Quando do lado do cliente eu chamo o método insere, o que acontece do lado do servidor? Veja que eu utilizo o put. O put lá do lado do servidor, ele vai chamar o accept. Tá? Então, accept fornecedor. Ok? O que é que faz o accept fornecedor? Aqui está. Insert int fornecedor, nome e endereço, values, pnome e p-endereço. O que é que vão ser esses parâmetros pnome e p-endereço aqui? Veja que eu estou recebendo um p fornecedor aqui em cima, né? Só que eu recebi um tJSON value. Primeiro eu preciso converter esse tJSON value para um VO fornecedor, utilizando o JSON to Object. Instancio uma query, aponto para o SQL Connection e aqui vem a minha consulta. Aqui está aqui em cima, olha, consulta foi definido aqui em cima. Aqui eu seto os parâmetros, né? O nome, VO fornecedor.nome. O endereço, VO fornecedor.endereço. Quem é o VO fornecedor? É esse cara aqui que eu acabei de converter de JSON para objeto do Delphi. Executa a minha consulta e tudo certo. Acabei de inserir o meu fornecedor. Depois eu tenho o método altera. O método altera do lado do servidor, ele vai chamar o update, update fornecedor. O que é que faz o update fornecedor? Mesma coisa, eu estou recebendo um fornecedor, instancio esse fornecedor e já faço aqui o passe de JSON para object, update fornecedor, set nome parâmetro, endereço parâmetro, where código igual a fornecedor.código, aqui eu seto os parâmetros, aqui eu executo o SQL. Finalmente eu chamo o excluir passando um código, né? Do lado do servidor, esse excluir é um cancel, aqui está ele. Minha consulta vai ser delete from fornecedor, where código igual a int2str, código que foi o passado aqui. Tranquilo? Assim que vai funcionar a minha classe de controller do lado do servidor. Observe uma coisa esquisita aqui. O cliente também tem um método cliente, um método accept cliente, update cliente, cancel cliente. Sendo que os meus métodos aqui eles são iguais. A diferença é que aqui é cliente, aqui é fornecedor. O resto é igual. Então nós vamos discutir no EAD como é que nós vamos melhorar isso daqui.
tá? Nós vamos ter que refatorar essa classe aqui do lado do servidor, tá? Tantas quantas entidades eu tiver, multiplique por 4 métodos, é assim que vai estar a minha classe final. Eu vou já mostrar para você no vídeo posterior, né? Todos os métodos vão estar definidos aqui, é muito método, tá? Mas a gente pode fazer isso de uma forma melhor. Como é que vai ser? Nós vamos definir no EAD e vamos refatorar essa classe controller padrão do lado do servidor, tá?